Eita! Mudar de opinião é algo comum, que a gente faz todo dia. Ou quase todo dia. Vamos generalizar também, né, galera? Só que nem todo mundo assume que mudou de opinião. Mas o problema de ter algumas ideias gravadas é você depois tentar convencer as pessoas de que aquela não é mais a sua ideia. E é isso. Eu já nem concordo mais com alguns episódios desse programa. Esse é o Brainstorm Redondo. Numa coisa todo mundo já concorda, é impossível a gente lembrar de tudo que a gente faz ou fala durante toda a nossa vida. Mas e quando você filma isso? Daí não tem como, né? Mas tem uma coisa que é possível, que é você olhar e dizer: credo, eu pensava assim. E foi exatamente o que aconteceu comigo reassistindo aleatoriamente alguns episódios antigos desse programa. Eu mudei de opinião em relação a algumas coisas que eu disse aqui. E algumas coisas não ficaram tão evidentes, dando interpretação para outros pensamentos. Então eu decidi que precisava gravar esse episódio para reformular o que eu já disse antigamente, mesmo que minha opinião mude de novo daqui a um tempo. E vai mudar. Então, exclusivamente hoje, eu vou usar esse fundo branco para rever algumas patotadas com vocês aqui e arrumar algumas coisas que ficaram pendentes e desfalar outras. Pois é, acabou. Essa é a minha última aparição nesse cenário. Acabou. It's over. E eu nem tô afim de falar com quem eu concordo ou não discordo. O meu tempo aqui é caro. Apesar do ódio que eu passei, a minha orelha e do pouco que eu entreguei nessa temporada, acabou. E provavelmente eu concordo com tudo que eu falei, porque eu não sou um cara hipócrita de voltar atrás do que eu penso. Valeu, irmão. Henrique, se você faz isso, você é o quê? Você é um cuzão. Eu não. Eu falei que ia falar droga. Mas eu acho que em resumo é bem isso. Acabou. Esse é o meu último episódio aqui. Tem outro episódio que vai aparecer. Mas esse cenário já era. E eu vou levar esse quadro de rato pra mim, que eu gostei muito dele. Caralho! Não era tijolo, brother! Porra, eu jurava que era tijolo, irmão! É um plástico! Eu fui enganado! Caralho! Se fuder! Toma no seu cu! Otário! Foi mal. Eu tô bem preocupado, porque se eu tiver que regravar alguma coisa, eu destruí o cenário. Foi mal, Henrique, foi mal. Foi mal, Nath, foi mal. Pô, ele falou 50 contos essa merda. Serviu pra nada. É, deu. Tá bom. Isso é um quadro. E eu vou levar. Sempre quis fazer alguma coisa no YouTube, mas eu não queria fazer o mesmo que eles, porque já eram 3 pessoas fazendo a mesma coisa e ninguém ia se interessar pra ver. O episódio 1 ele é bem especial, porque ele é o primeiro. E é diferente ver como as coisas mudaram, né? A forma como eu me comporto na frente da câmera, o enquadramento. Mas eu não vou falar de questões técnicas, eu vou falar do meu pensamento, do que eu estava dizendo ali. E eu vou começar exclusivamente por essa parte da trindade divina que eu cito, que eu tô falando basicamente de quando eu comecei a acessar o YouTube, isso lá em 2007, 8, 9, e o YouTube começou a bombar e começaram a aparecer as primeiras pessoas fazendo os vídeos de uma forma diferente, um formato de videolog, que no Brasil, pelo que eu bem me lembro, foi popularizado por 3 pessoas, porque eu ia citá-los, que é o Felipe Neto, o Cauê Moura e o PC Siqueira. Mas na época que eu tava editando isso, deu aqueles BO lá com o PC Siqueira, enfim. Achei que não ia ficar legal. Ele tá envolvido em uns escândalos bem grotescos, então
Eu não queria isso no meu primeiro vídeo, então por isso que eu meio que cortei, ficou esse corte brusco, essa coisa meio estranha, mas é isso. Vamos continuar vendo essa parada aqui. As ideias estão aí no ar e qualquer um pode pegar elas. Essa é uma ideia que eu ainda concordo, sobre as ideias estarem no ar. Pra mim, meio que parece que existe um pensamento coletivo às vezes, porque eu tô pensando numa parada e alguém tá fazendo essa parada e eu nem sabia. Ou então eu começo a fazer uma parada e a pessoa começa a fazer a mesma coisa e ela também não sabia. Então eu acredito sim que as ideias meio que estão flutuando aí, que pegar pegou e quem fizer fez e é isso aí. Aqui, obviamente, eu tô citando Porta dos Fundos. De longe, não tô me comparando a Porta dos Fundos. Mas é porque, como eu disse aqui, eu e meus amigos tivemos a ideia de fazer um canal de sketches. Porque na época todo mundo só fazia isso que eu falei, vlog. E a gente não queria fazer vlog, porque já todo mundo estava fazendo, a gente queria fazer algo diferente. Então a gente optou por fazer sketches muito baseados mesmo nas nossas influências de Hermes e Renato, Monty Python, etc. E aí... a gente não fez. Eu já disse tudo isso no primeiro episódio. Vamos lá. Já parou pra pensar o quão desnecessário é o gênero de suspense no cinema? O suspense faz você se sentir mal, agoniado, e depois acontece um negócio que nem é tão relevante assim pra história. Pra mim, o suspense se completa e fica pior ainda quando se une ao terror. Não que eu não goste de filme de terror, é até legal, mas eu gosto daquele filme de terror gore, sangue, zumbi, vampiro, só destruição e caos sem sentido nenhum. Quando começa a querer dar susto, aí fudeu. Episódio 6, o filme de terror, né? O terror, o suspense, como eu não gosto de toda essa coiseira. De fato, eu ainda não gosto, mas eu mudei um pouco minha opinião em relação a esse assunto, porque hoje em dia eu posso dizer que eu consumo muito mais do que eu consumia antes de filme de terror. Porque antes eu não consumia nada, então hoje eu ainda vejo um ou outro. Fui ver Halloween Kills no cinema, olha aqui, é bem ruim o filme. E também é um filme que foge um pouco dessas questões de espírito, de demônio, uma parada que eu já disse aqui que eu gostava, que eram os assassinos, slasher, trash, etc, etc. Mas eu tenho mudado um pouco minha visão sobre filme de terror. Tô até encarando ver uma coisa ou outra de vez em quando, muito de vez em quando, mas eu vejo. Eu acho que pode ser uma forma de entretenimento diferente, sabe? Continua sendo um filme, então eu acho que é justo existir esse tipo de entretenimento para quem quer ver. E aí vai de você ou não querer se libertar para assistir também. Eu tenho feito isso. Tem sido... Crítica influencia na criação da arte desde sempre. E aí, isso fica escancarado nas redes sociais, porque aí todo mundo vira crítico, mas criar alguma coisa ninguém quer, né? E se criarem, não querem receber crítica não. Mas no final, a gente tem que agradecer, porque se não existisse o Twitter, jamais eles iriam mudar o visual do Sonic. Palmas, vamos dar um brinde ao Twitter. Obrigado, produção. Vamos brindar aqui. Cara, como eu fico feio sem bigode, só barba, né? Meu Deus. Comentar a visão crítica sobre alguma coisa é muito difícil. Principalmente porque eu, pelo menos, tenho uma visão de que a crítica ela é muito mais embasada no que você acha em relação aos seus gostos pessoais do que realmente coisas válidas. Sei lá. A fotografia de um filme pode me incomodar extremamente, como ela pode ser perfeita para outra pessoa que está assistindo. O que condena que isso é certo ou errado? A escolha de um diretor para um figurino numa cena. Mas o filme se passa nos anos 20, o cara tá vestido de Blade Runner. Deve ter algum contexto. Pode não fazer sentido para mim, mas porra, o diretor... Não sei por que ele fez essa escolha. Essa questão de crítica, eu tenho um pouco disso até hoje. Um exemplo muito comum, Robert Pattinson. Eu não gosto dele como ator. E não é por causa de Crepúsculo nem nada disso. Não, só não gosto do cara. Não sei, não gosto. E aí ele foi viver o Batman, que também é um super-herói, pra mim tanto faz quanto tanto fez. Não ligo. Só que eu sei o que esse herói representa. E eu não vi o Robert Pattinson encaixado no Batman. Assim como eu não vi o Ben Affleck, que é outro ator que eu odeio bastante. E realmente o Batman do Ben Affleck é uma merda. Mas pode ter gente que gosta. Isso é crítica lá onde? Voltando aqui, eu tava falando do Robert Pattinson. Eu ainda não vi Batman nessa altura que eu tô gravando esse vídeo. Mas a crítica está falando que o Batman tá muito legal. Mas e se quando eu for assistir, por eu ter do ator, eu já não gostar? Porque eu já tenho um tique com o cara, mano. Eu vou falar que a crítica tá errada porque eu não gosto... É difícil esse bagulho de crítica. Eu não... Gosto pessoal, galera. Tem o que fazer. Bora, mais um.
Assim como eu, muitos de vocês devem achar que a comida no Japão é só sushi. E eu tô aqui pra tentar provar que vocês estão errados. Mas talvez vocês estejam certos, eu nunca fui no Japão, eu não sei comer a comida lá. E talvez vocês também nunca foram. Por isso vocês pensam isso. Existem 2 episódios do Brainstorm Redondo que me enchem de ódio. Eu vou começar por esse. Esse episódio, originalmente, ele foi escrito para a primeira leva de episódios. Ele era o episódio número 4, ele passou a ser o 14. Já começa aí. E por que teve essa mudança repentina? Porque não foi possível gravar na época. E aí eu joguei ele para os episódios da frente. Eu odeio esse episódio porque é o seguinte. Eu tive um problema com arquivos da câmera. Tanto que você vê no começo dele que ele tá todo granulado, etc. Eu fiz o que eu pude para tentar salvar. Não deu muito certo. E não tinha como fazer de novo. Entendeu? Era uma merda, eu tive que usar isso. E aí eu já não gostei desse episódio por causa disso. Segundo fator que me faz odiar esse episódio, eu gastei um dinheiro lascado nele. Comida japonesa não é barato. Eu pedi um monte de coisa. Pedi coisa que eu nem comi. Eu podia ter pedido um lanche de 40 conto, que eu ia me divertir muito mais. Esse episódio pra mim ele é um fracasso, eu não gosto dele. Mas eu já tinha gravado isso, era isso que eu tinha. E eu precisava postar, eu precisava editar, eu precisava tudo. Então eu falei, a gente tem algumas vergonhas na carreira. Essa é a primeira delas. Vou ver um pedacinho da segunda vergonha e aí eu venho comentar. Ai. Nessa câmera eu tô contando uma história explicando uma coisa talvez de outro episódio. E na outra eu tô falando sobre continuidade. Quer ver só? Sabia. Esse sem dúvida é o episódio que eu mais odeio do Brainstorm. E ele é recente, hein? Episódio 19. Fala sobre continuação. Eu gosto do texto dele. A forma como eu escrevi ele, eu acho que é quase que motivacional, é um coach. Mas a edição, como vocês podem ver, é totalmente cagada. Eu tinha esse problema do Brainstorm de usar 2 câmeras. Eu não queria falar da parte técnica, mas eu tenho que falar aqui, não tem como. Então, eu tinha o corte de câmeras assim. Só que dava muito trabalho para editar, era muito chato, não compensava o esforço. Só que aí nesse episódio eu quis fazer essa brincadeira de cada corte de câmera estar com uma roupa. Pra falar que nem sempre as coisas estão do jeito que tem que estar. E como fazendo esse paralelo entre a continuidade no cinema com a continuidade na nossa vida. Olha que loucura. E não deu muito certo, né? Uma das câmeras eu, além de ter problema no arquivo, eu não consegui focar direito. Porque eu gravei num dia que eu tava sozinho. E aí os óculos e a posição que eu tava, eu achei que tava focado e não tava. E quando eu via de longe pra mim tava normal e não tava. Não gravei de novo por pura preguiça e por odiar esse esquema de 2 câmeras. Então a gente tem algumas vergonhas na carreira. Vou fazer essa ser a minha segunda. E deixei do jeito que tava. Eu não me arrependo desse episódio. Porque como eu falei, eu gosto muito do texto dele, mas puta que pariu, eu nunca mais assisti. Eu assisti ele uma vez, depois de pronto e já era. E assisti agora esse trecho. Eu odiei essa merda. O modo de preparo é muito simples, é só água e bolo. Eu poderia usar leite, mas é que a maioria dos sucos são feitos à base d'água. Então é água mesmo, tá? Cheira uma delícia, pessoal. Tchim, tchim. Não. Por que eu fiz isso? Só pra falar, foi muito criticado o suco de bolo. Eu fiquei chocado com os comentários que eu recebi por conta disso aqui. Mas vocês não perdem por esperar. Justice for Juice Cake. Próximo. Olá, no que eu posso te ajudar? Então, eu tava pensando aqui, né? Como eu sou 20 é um número imponente, um número de impacto. Então eu gostaria de deixar minha marca, né? Episódio 18, 2020. Cara, que engraçado. Eu lancei em 2021 um episódio falando de 2020 e agora eu tô comentando ele em 2022. Tá agarrado nessa merda. 2020 foi um ano de mudanças em muitos aspectos na minha vida pessoal e talvez na vida do planeta inteiro. Até hoje, a data da gravação desse vídeo, a gente ainda tá tendo problemas com a doença. Tá um pouco mais amenizado? Tá um pouco mais amenizado. As pessoas estão vacinadas? A maioria acredita que sim, mas ainda a gente tem problemas. Mas tirando os problemas da doença, existiram outros problemas na vida, pessoais de todos os tipos que você imagina, né? Profissionais também existiu. E a sensação que eu tenho é essa, que a gente tá preso nessa merda de 2020, que isso aqui não acaba nunca. 2020 foi um ano de desgraça, mas foi um ano de coisa boa em outros aspectos também.
E eu não sei porque eu tô falando de 2020 e estando em 2022. É que eu concordo com muitas coisas que ainda estão aqui. Próximo. Não sei nada do futuro, porque o futuro é uma caixinha de surpresas, assim como a vida. A gente não sabe a hora de dizer adeus para as coisas, mas a gente precisa aprender. E por mais difícil que seja, chegou a hora de dar adeus ao Brainstorm Redondo. Acabou. Tchau. Ai, nossa, minhas costas. Episódio 10. Pareceu uma despedida, né? Tipo, nossa, acabou o Brainstorm, meu Deus. Aí tô eu aqui agora, episódio 29. 19 episódios depois de 19, não sei fazer conta. O plano era só fazer 10 mesmo, mas eu gostei da experiência. De escrever, e de gravar, e de editar, e de botar tudo em ação, de botar no ar, de ver os meus amigos reagindo à parada, falando, cara, ficou muito legal, não sei o quê. Isso deu um gatilho de criatividade, eu comecei a escrever muito mais mesmo. Eu não ia, de fato eu não ia fazer. Ia acabar aqui, porque era um desejo que eu tinha e que eu precisava realizar. Eu sempre falei primeiro, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho essas ideias, eu preciso botar essas ideias em prática. Independente do que pensem. Hoje em dia, tô menos ainda do que pensam, tô muito foda-se. Só que na época eu ainda tava um pouco assim, tão. E aí eu falei, vou gravar 10, vou postar e vou acabar, porque eu não vou dar conta de fazer mais, né? Eu vou ficar muito neurótico com essa porra. Tá eu aqui agora, 29, que tem mais um. Pois é. Menti, mas foi pro bem geral da nação. Parece triste a ideia de você ter que pagar alguém por 1 hora para ouvir os seus problemas. Mas não é. Terapia é coisa séria. E não se iluda, o tempo não é o melhor remédio. Pelo contrário. Ele é a doença, ele te corrói, te suga, o tempo come tudo, come todas as coisas. Inclusive você. Cuide-se, antes que você acabe. Bad vibes, hein? Episódio 8. Falar de morte, essas paradas, nunca é tão legal, agradável. Mas a gente precisa falar, porque a morte faz parte da vida, então eu falei. Só que tem uma coisa que eu falo nesse episódio que eu já não concordo mais. Eu discordo muito, na verdade. Que eu falo sobre o tempo comer tudo, comer todas as coisas. Não, eu acho que o tempo de fato ele ensina. Você aprende muito com o passar do tempo. Principalmente se você está se esforçando para isso. Ter tempo te faz viver mais. Então quanto mais você vive, mais você aprende. Quando eu falo aprende, não é só de coisas. Eu falo aprende de vida mesmo. Calor danado. Aprende a superar traumas, aprende a viver com a diferença, aprende a lidar com aquilo que é novo, aprende a lidar com o que você não tem mais. É muito doido o que o tempo faz com você. Então essa questão do tempo come tudo, come todas as coisas, acho que é só um ponto de vista. Se você tá meio mal, o tempo faz isso com você. Se você tá de boa, o tempo vai só acrescentar na sua vida. Porque de fato ele tá acrescentando, ele tá somando coisas dentro de você. O tempo tá passando e tá te enchendo de ensinamento, te enchendo de, sei lá, o tempo tá indo. Esse episódio aqui eu não concordo mais. A única parte que eu concordo e que eu acho que vocês têm que seguir é façam terapia. Acabou. Até o próximo. Eu já nem concordo mais com algumas coisas que eu disse aqui. Tudo muda, inclusive a opinião de você sobre mim. Coisas vão acontecendo e o tempo vai nos ensinando. Vai mudando, tudo girando, vou te dar uma pequena sugestão. Esqueça tudo que falou, esqueça tudo que você afirmou. O tempo passou e nos ensinou e agora não importa mais. Se um dia eu achei, hoje eu não acho mais. Se um dia eu pensei, hoje eu não penso mais. Se um dia eu quis, hoje eu não quero mais. E amanhã eu mudo de opinião. Eu já nem concordo mais com algumas coisas que eu disse aqui. Esqueça tudo que você afirmou. O tempo passou e já não importa mais. Eu já nem concordo mais
com algumas coisas que eu disse aqui. Tudo muda, inclusive a opinião. Amanhã eu mudo de opinião. Não rimou.